Fala galera, meu nome é Fernanda Cordeiro, professora de Química do Cefet, e hoje vamos trazer mais uma aula maneiríssima com 4 questõezinhas que foram as únicas do segundo exame de qualificação UERJ, que eram exclusivamente de Química. Uma coisa que eu vou assim, comentar é que semana passada meu filho casou, aí eu atrasei um pouquinho as aulas, mas essa semana vai ter mais aula para repor as aulas da semana passada, tá bom? Vamos lá, tem muita coisa legal, muita coisa maneira e você vai ver. Nem são tão complicadas assim as questões de exame de qualificação, né? Para quem tem medo de exame de qualificação, lembra que ela foi feita para alunos que querem qualquer área, né? Não é específica. Então, ela tem um nível que algumas questões até são de nível mais elevado, mas é bem tranquila. Vamos ver? Então, vamos lá. Começando aqui. Primeira questão bem basicona, gente. Para quem acha que questão fácil não cai na UERJ, gente, essa aqui é a prova viva de que questão fácil cai na UERJ. Ele vai falar de arrênios, definição de arrênios, né? Ele vai falar definição de arrênios para ácidos. Para quem não lembra, o Arrhenius foi o primeiro cientista a definir o que é um ácido, o que é uma base. Para ele, ácidos, qualquer substância que em meio aquoso, tem que ser em meio aquoso, libera como único cátion o íon H+. E aí, aproveitando, né, a base, qualquer substância que libera em meio aquoso, é obrigatório meio aquoso, o ânion como único ânion, a hidroxila, né, o OH-. E aí ele vai perguntar especificamente dentre essas substâncias aqui, qual é o ácido? Pô, mais fácil que isso, impossível. E aí, galera, é muito tranquilo. O primeiro composto aqui, ó, é um composto orgânico, né? Um hidrocarboneto. Ele nem definiu, ele nem estudou compostos orgânicos. Esse sim, ó, H2SO4, ácido sulfúrico, um ácido forte, né? Que por sinal já é a nossa resposta. Ele sofre, na época ele não sabia, essa reação ela hoje pode ser trabalhada de uma forma mais, sim, completinha, né? A gente pode falar que para Bronsted, por exemplo, ela seria escrita de uma outra forma, ela seria escrita H2SO4 para Bronsted, tá? Mais água. E aí, para Bronsted, eu tenho transferência de H+, então eu tenho a transferência de H+ dessa espécie para essa aqui, e aí eu formaria o H3O+, que para o Arrhenius era o H+, formando HSO4-, e ele repetiria essa mesma reação, então o H2 não, o HSO4-. O HSO4- faria uma segunda ionização, essa reação, o nome dela é ionização, então ela faria uma segunda ionização, o HSO4-, reagiria novamente com a água, formando novamente H3O+, e o SO4-2. Então, o que diferencia basicamente Arrhenius, né, de Bronsted é que Arrhenius vai discutir liberação de H+ em meio aquoso. No final, eles chegam ao mesmo consenso, porque o H3O+ seria o equivalente ao H+. Foram liberados, ó, 2 de H3O+, e no final, porque como isso aqui pode cortar com isso, esse hidrogeno sulfato pode cortar, né? Então, é como se ele não existisse. Então, o que eu tenho aqui no final são 2 de H3O+, que equivaleriam a 2H+, e um sulfato, tá? Só que para Arrhenius a água era meio, né? E para Bronsted a água ela é um reagente, tá? Aqui eu tenho uma base, ele libera hidroxila, NaOH, né? Hidróxido de sódio. E aqui é um sal, ele não tem como cátion. Lembrando que aqui não é H+, é NH4+, isso aqui é cloreto de amônio, tá? Então, isso aqui para Arrhenius é um sal. Ele é um derivado da reação entre um ácido e uma base. NH4OH e HCl. Então, isso aqui é um derivado de um ácido e uma base, é um sal, tá? Então, nossa respostinha H2SO4, bem facinho, vai. Aqui também é uma questão fácil, tá? Ele tem mais atenção, porque ele quer que você faça uma razão entre carbonos e hidrogênios. Muita gente não sabe contar essa estrutura aqui, tem gente que não se liga.
É um monte de anéis aromáticos juntos. Tem gente que não percebe, por exemplo, que isso aqui é um anel aromático. E olha, mas só tem uma dupla. Não, ele tem 3 duplas, porque tudo isso aqui entra em ressonância. Então, essas duplas que estão aqui, quando elas se movem, quando elas giram, elas servem a esse anel, que servem a esse, que servem a esse. Então, a ressonância ela acontece em toda a estrutura. Então, todos eles têm 3 duplas alternadas. Toda vez que vê esse monte de anel aromático junto, tá? Eles não vão aparecer todos eles com 3 duplas, porque as duplas de um vão servir para as duplas do outro. Então, fica atento. Carbono, moleza de contar, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Desde que você, né, anote, marque direitinho, você não vai ter problema nenhum de contar. Hidrogênio em anel aromático, tá juntinho assim, ele tem um macete para contar. Onde não tem nada prendendo, tem um hidrogênio. E onde ele está preso, não tem nenhum hidrogênio. Então, eu marcaria assim, ó. 1, 2, 3, aqui não tem nada, porque tem anel grudado. 4, 5, aqui não tem nada, aqui não tem nada. 6, 7, 8, 9, aqui não tem nada. 10, aqui não tem nada. 11, 12. E aí, ó, a estrutura, na verdade, é assim. Então, eu tenho 20 carbonos e 12 hidrogênios, que simplificando 20 por 12, eu tenho 5 terços, tá? Então, eu só fiz aqui, ó, uma simplificação. Aí pode pensar, né, em 10 e 6, depois 5 e 3, ou se quiser já simplificar direto, tá bom? Molezinha, questão facinho, não dá para perder. Ponto ganho. Só prestar atenção na contagem dos hidrogênios. A próxima questão é a mais difícil delas, assim. Apesar dele explicar, então se você ler com atenção, você não ia ter muito problema. Ele fala de um composto com menor capacidade poluidora, um hidrocarboneto vai ser queimado, e aí uma queima de hidrocarboneto gera CO2 e água. Água, óbvio, não é uma coisa que vai gerar poluente. Quem vai gerar poluente é o CO2, beleza? E aí tu tem que ficar muito atento, porque a ideia, ele diz aqui no texto, quanto maior a razão, menor a capacidade poluidora. Razão de quê? Energia liberada e quantidade de CO2. Vocês vão ver, ele dá uma tabela, eu botei a tabela na outra página para ficar mais fácil da gente resolver. Vocês vão ver que pela tabela, ó, pela tabela, eu tenho uma relação de substâncias, de hidrocarbonetos, e quanto de energia ele gera. Não precisa fazer essas reações, tá? Eu fiz as reações completas, botei o balanceamento. Cara, não precisava nem fazer isso. Você só precisava saber a fórmula dos caras, que na verdade nem a fórmula toda, você só precisa saber quantos carbonos ele tem para saber quanto ele vai gerar de CO2. Porque o balanceamento dessas combustões, a quantidade de carbono que você tem, a quantidade de CO2 que vai gerar. O que às vezes dá trabalho para balancear é o O2. O O2 às vezes dá trabalho, porque você vê aqui, ó, tem uns balanceamentos que dão fração. Mas nem a água dá trabalho, nem o CO2 dá trabalho, porque a quantidade de carbonos vai te dar a quantidade de CO2. A quantidade de hidrogênios, metade dela é água, porque a água tem 2 hidrogênios, né? Metade é água. Então, qualquer coisa que você precise fazer com carbono virando CO2 e com hidrogênio virando água, porra, moleza, vai. Muito fácil. Então, presta atenção. Eu não precisava sequer fazer a reação. Eu só precisava saber quantos carbonos cada um tem. Gente, oct, 8 carbonos. E aí vai gerar 8 CO2. Hex são 6 carbonos. O benzeno tu tinha que saber que são 6 carbonos, né? C6H6. O pente são 5 carbonos. Então, cara, moleza. Era só você pegar a quantidade de energia liberada, dividir pelo número de carbonos e você ia perceber que eu ia ter esses valores aqui. Então, eu peguei a quantidade de energia, dividi pelo número de carbonos, que é o número de CO2. E aí eu vou ter, e as contas dão boas, tá? As contas estão fáceis. Então, ó, 680, 690, 545, 702.
Ou seja, o pentano libera mais energia e gera menor quantidade de CO2, portanto, é a menos poluente. Vai, tranquilo. Até a conta tá fácil. Essa daqui, ela dá um pouquinho mais de trabalho, a galera meio que se enrola um pouquinho, né? Você vê que é uma situação onde você tem quatro questões, só mais duas um pouquinho mais elaboradas, né? Essas questões que envolvem percentual e densidade, o meu conselho, tanto faz se ele quer que você calcule grama por litro, se ele quer que você calcule mol por litro, que você comece pela densidade. Eu sempre aconselho que você comece pela densidade. Aqui ele fala de 1,4 quilos por litro. Aqui ele vai falar em grama por litro. Então, eu já te aconselho, eu já te dou uma ideia de que você passe isso aqui para grama. Então, a lógica, passando para grama, é que eu tenha 1.400 gramas de quê? De solução. A densidade sempre solução por solução. É a massa que eu tenho soluto mais solvente e o volume que esse soluto e esse solvente ocupam. Então, 1.400 gramas de solução, ou seja, aqui eu tenho ácido nítrico e água, e isso tem, né, ocupa um espaço de 1.000 ml. E aí ele pegou um volume de 2 ml. Então, em 2 ml, que massa que ele pegou? Mas lembra, essa massa aqui é a massa de ácido nítrico mais água, ou seja, é a massa da solução. Quando ele te dá o percentual massa-massa, é quantos por cento de soluto você tem na massa de solução, tá? Então, ele diz que 60% dessa massa é ácido nítrico. Então, melhorando aqui, ó, 60% é ácido nítrico, 40% é água. É isso que ele está dizendo aqui, tá? Então, quando ele fala 60% massa-massa, ele está dizendo que 60% da massa da solução é ácido, 40% dessa massa é água. Então, o que eu fiz foi calcular quanto de ácido eu tenho. Então, eu fiz 60% de 2,8. Multipliquei por 60, dividi por 100, ou direto multiplicando por 0,6, se você preferir. Aí, vai do que você queira. E aí, lembra que isso tudo eu diluí em etanol para obter 100 ml. Então, essa massa, essa quantidade de ácido que eu peguei, eu diluí em 100 ml de etanol. Fê, eu posso fazer uma solução em etanol? A solução tem que ser só em água? Não. A gente pode usar outros solventes além de água. E ele aqui usou etanol. Então, ele botou 1,68 gramas de ácido em 100 ml de etanol. Ele quer grama por litro. E aí é só passar para litro. Daqui para cá, multipliquei por 10. E aí é só multiplicar a massa por 10. Eu tenho 16,8 gramas de ácido nítrico em 1 litro de solução cujo principal composto é o ácido em etanol, beleza? Gente, era isso. Olha só, a prova de 2018, segunda Q, foi pequenininha, mas capciosa, né? 2 questões fáceis e 2 questões com nível um pouquinho mais alto, tá? Como eu prometi, essa semana eu vou botar mais um pouquinho de aulas, afinal de contas, eu fiquei devendo a vocês semana passada, mas é o casamento do meu primeiro filho. Então, tô liberada, entendeu? Eu, assim, tenho certeza absoluta que vocês vão me perdoar. Afinal de contas, a gente ainda tem tempo, né? O que era importante agora que nós já estamos, ó, novembro. Tô dizendo que eu tô gravando isso aqui, ó, novembro de 2021. Quem sabe daqui a 10 anos você assiste esse troço de novo. Eu tô gravando isso aqui, ó, 1º de novembro de 2021, viu? Ó, que legal. E, assim, pra essa próxima prova, né, que é só em março agora, a gente tem bastante tempo. E para quem não sabe, galera, quem está assistindo esse primeiro vídeo, eu tenho gravado mais de 270 questões Enem. Para quem já está aí batendo na porta do Enem, assiste lá, vai lá dar uma olhadinha. Tem muita questão Enem resolvida, muita questão Enem mastigadinha para você e por assunto. Então, se você quiser assistir só questões de Enem de, sei lá, equilíbrio químico, só de estéquio, só de separação de mistura,
Tá tudo lá bonitinho pra vocês numa playlist maravilhosa, tá bom? Beijo, fui!